O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho? Porque pensando se eu começo pela carta de Paulo aos Romanos ou se eu começo pelo Evangelho de Lucas, que nós acabamos de ouvir. Vamos pela carta de Paulo, depois nós terminamos com o Evangelho. 2 pontos. Eu falo 2 pontos, mas 2 pequenas ideias para a gente poder aprofundar. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir e nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Quando nós nos colocamos diante de Deus, na nossa oração, se nós temos essa prática, né, e essa disciplina de rezar. E quando o padre diz rezar, estou entendendo aqui rezar muito mais do que repetição de fórmula. Mas a oração como um diálogo, entendido como um diálogo, onde nós falamos e Deus fala conosco. Nós falamos a Deus e Deus fala. Nós escutamos Deus falar e orientar a nossa vida. Para se chegar a este grau de intimidade e de profundidade na vida de oração, não é tão simples assim. Por quê? Porque além de nós não estarmos disciplinados o suficiente para rezarmos com esta profundidade, a gente se distrai com muita facilidade na nossa oração. Existem muitas coisas que nos distraem na nossa oração. E muitas vezes a gente se distrai com as coisas e no meio da oração a gente já não retorna mais, ou a gente já não lembra mais o que a gente estava rezando. Eu não sei se isso acontece com vocês ou se acontece só comigo. Né? Então, dois pontos aqui que é importante. Primeiro, a ausência de disciplina. Uma dos primeiros motivos de distrairmos em nossa oração é porque não somos disciplinados. E não somos treinados para a oração. Somos treinados para muitas outras coisas. Mas para a oração entendida como diálogo com Deus, é uma realidade que a gente ainda precisa descobrir.
E o primeiro ponto para que a gente possa descobrir é, então, a disciplina. A disciplina. Se a gente não impor uma disciplina sobre nós, nós não rezamos. O segundo é o que nós rezamos, o que nós apresentamos na nossa oração. Quando a gente reza o terço, que é uma oração importante, acontece muitas vezes a gente estar rezando o terço e no meio da contemplação dos mistérios, a gente está pensando em muitas outras coisas. Acontece isso também com vocês ou não? Então, isso acontece durante o terço. A gente está rezando ali, uma oração formulada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Aí você está pensando num caminhão de coisas que você tem que fazer, numas situações que você não fez, algumas situações que você precisa resolver. A mente vai longe. Aí vem aquela expressão, né? Estar ali rezando de corpo presente só. Mas a mente está vagando, longe. Isso numa oração formulada. Quando nós passamos de uma oração formulada para uma oração, como se diz, espontânea, aquela oração que sai do nosso coração, a gente consegue se concentrar naquele pedido por brevíssimos segundos. É um tempinho muito curto. Se a gente sai da oração formulada e a gente faz uma oração espontânea, a gente se concentra naquela oração espontânea, no máximo durante 2 ou 3 minutos. Depois da oração da gente já terminou. Quando muita gente lembra de agradecer a Deus por aquela oração e pronto, passou. Pois bem, dito isso, é que nós compreendemos que se de fato nós nos colocamos na presença de Deus para esta oração, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir. Nós não sabemos o que pedir, e Paulo completa, e nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. Versículo 27, é aquele que penetra o íntimo dos corações e sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo o Espírito que o Espírito intercede. É sempre segundo Deus que o Espírito intercede em nós, em favor dos santos. Então, com isso, é importante a gente compreender este ponto. Deus, Trindade, habita o nosso coração. Deus, Trindade, habita o mais profundo do nosso ser. E Ele sabe, Deus sabe, o Espírito Santo sabe, Jesus sabe. Eles sabem o que nós necessitamos, o que nós precisamos pedir. Bom, se Deus Trindade habita em nós e sabe o que nós precisamos pedir, a pergunta é, então por que nós devemos rezar? Porque Deus já conhece, Deus já sabe. Porém, olha a sutileza. Quem que precisa da nossa oração? Deus precisa da nossa oração? Não. Se você rezar, se eu rezar, Deus continua sendo Deus. Se eu não rezar, e se você não rezar, Deus continua sendo Deus. Quem é que precisa da minha oração? Sou eu. Porque através da minha oração, eu me aproximo de Deus e eu me converto naquilo que eu estou rezando. Se a minha oração não muda, não converte, não transforma a minha vida de dentro para fora, eu estou fazendo semelhante a um papagaio. Se você gravar uma oração e colocar perto de um papagaio, dar-lhe um pouco de tempo, ele está repetindo aquela oração. Mas o papagaio está rezando? Não, ele está repetindo a oração. Se nós não formos conduzidos pelo Espírito Santo, nós não passaremos de um papagaio. É por isso que o Espírito reza em nós. É por isso que o Espírito vem em auxílio de nossa fraqueza. Porque nós não sabemos como rezar. Nós não sabemos o que pedir. Nós não sabemos o que rezar.
Haja visto quando na missa se faz um momento de silêncio prolongado depois da comunhão. A gente observa, né, daqui do presbitério na igreja, as pessoas não sabem o que fazer com o silêncio. Ficam desconcertadas. Ficam desconcertadas. É quase que com aquela sensação de que eu não posso ficar sem fazer nada porque tem alguém me observando. E se tem alguém me observando, o que essa pessoa está vendo? Então, isso também colocado dentro desse contexto. Porque nós não somos disciplinados e muitas vezes no nosso conteúdo de oração, né, é fraquinho. Sabemos que tudo que contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Esse é um outro elemento importante. Tudo na nossa vida contribui para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus. É por isso então que nós devemos aproveitar todas as oportunidades que nós temos e colocar-nos constantemente em tudo o que fazemos com o coração voltado para Deus, para rezarmos e buscarmos a imagem, buscar a presença de Deus através da nossa oração. Pois daqueles que Deus contemplou com o seu amor desde sempre, esses ele predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito de uma multidão de irmãos. Então, quando o padre diz, né, que a missa é a oração mais bonita, porque a missa é a oração de Jesus. Então, se nós, na força do Espírito de Jesus, nos aproximamos de Jesus e observamos Jesus de perto, observamos Jesus rezar, observamos as suas palavras, as suas atitudes, a maneira como ele se relaciona com Deus, se nós observamos, nós aprendemos esta realidade. E nós aprendemos que o Espírito do Senhor reza em nós, em nosso auxílio, porque a nossa oração, ela é por si mesma limitada e porque somos, né, limitados em nossa natureza. Nos unimos a Jesus, a oração de Jesus nos fortalece e o exemplo de Jesus nos ensina a rezar. O Espírito vem em auxílio de nossa fraqueza, porque nós não sabemos o que rezar e nem como rezar. Por isso nós precisamos aproximar de Jesus. Segundo ponto, o Evangelho. Segunda ideia. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. As coisas de Deus, as realidades de Deus, a nossa vida de oração é sempre muito mais exigente. É muito mais fácil e muito mais tranquilo no começo a gente não rezar, a gente não fazer a vontade de Deus, a gente não buscar as coisas de Deus. É muito mais tranquilo no começo, porque no final essa não busca, essa não aproximação de Deus nos trará consequências terríveis. Por isso que nós precisamos fazer todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Você convidar um grupo de amigos para um churrasco e com o preço que está a carne, você falar que vai ter, sei lá, né, picanha, é muito raro, né, ter picanha com o preço que está, né? Ou então miolo de alcátara, né? Uma coisa assim, falar que vai ter carne boa no churrasco e convidar uns amigos, chove de gente lá para ir. Sobretudo agora, né? Desses dias que o preço da carne está lá em cima. Você falar que vai fazer um churrasco e enche de gente. Agora fala que vai fazer um churrasco, porém, antes do churrasco, você convida as pessoas para ir rezar o terço. E faça uma experiência, você vai ver quantas pessoas irão antes para rezar o terço e quantas pessoas irão depois para comer o churrasco. Veja que é um exemplo que o padre está dando muito simples.
né? Diga-se de passagem, comer um churrasco é bom, não é? É. Mas colocado o churrasco e o terço lado a lado, né? Vamos falar assim, viu? Por que está demorando tanto o churrasco? Vai demorar tanto esse terço aí? Tem que demorar tanto? Não pode rezar outra oração? Não pode rezar uma oração mais curta? Por que rezar tanto assim? Eu quero comer. Veja, um exemplo bem bobo. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. As pessoas, se tratando de uma vida espiritual com Deus, não querem saber de sacrifício. Não querem. Eu falo não querem, mas assim, esse não querem está muito, todo mundo sem eu, né? Esse não querem, né? Não queremos. A nossa natureza humana, nós não queremos nenhum tipo de sacrifício. E tudo aquilo que exige sacrifício de nós, no âmbito espiritual, ou a gente cai fora, ou a gente não dá importância nenhuma. Pelo fato de ter que fazer sacrifício. No fundo, a gente busca um relacionamento com Deus que não mexa com nossa maneira de viver. Porque se vai mexer com nossa maneira de viver e a gente vai ter que fazer algum tipo de esforço, a gente não quer. Porque, repito, por falta de disciplina e porque talvez não entendemos ainda que Deus habita em nós. E porque não entendemos que Deus habita em nós, a nossa vida espiritual, a nossa busca, por aquilo que é de Deus, nos é muito difícil. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, e vós do lado de fora começareis a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Mas, Senhor, eu ia na missa, todo dia, lá na igreja Nossa Senhora Aparecida, em Porto Feliz. Ou então, eu assistia, Senhor, a missa todo dia pela internet. Acompanhava todo dia lá pelo Facebook. Acompanhava todo dia pelo YouTube. Não vos conheço, não sei de onde sois. Quando o dono da casa levantar e fechar a porta e vós do lado de fora começareis a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti, tu ensinastes em nossas praças. Nós assistimos a missa todo dia pelo Facebook. Nós assistimos a missa todo dia pelo YouTube. Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Deus o livre se o Senhor dizer isso para nós. Que o Senhor nos livre disso. Por isso é que nós precisamos fazer todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. E é luta. É luta. Que o Senhor converta o nosso coração, nos faça valorizar verdadeiramente aquilo que nos levará para o céu. Que não tenhamos medo de fazer todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, conforme nos diz o Senhor no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.